prosperar a igreja dele ali em Montes Claros, aqui mesmo em Cariacica, uma região ali perto ali de Novo Brasil, né? Então o que acontece? Quiseram tomar a igreja dele, não conseguiram, fizeram reunião e Deus jogou a inimizade por terra, porque aquilo que Deus dá ninguém toma. A tribo de Corã, Datã e Abirão foi engolida pela terra. Isso fala que Deus usa instrumentos humanos para castigar seus inimigos. É uma doença, uma enfermidade, é um ladrão que chega e rouba ou alguma coisa acontece, mas Deus faz, porque Deus tem compromisso com a sua obra. Segundo Samuel 31, nós vemos ali a triste história de Saul, ele sendo morto. Por quê? Porque perseguiu Davi, que ele não queria aceitar que Davi iria suceder a ele no trono. Não adianta, meu querido, alguém tentar pisar no freio, não adianta, pastores aqui, colegas, alguém ligar para outras igrejas onde você vai pregar, dizendo que você não prega bem, que você não canta bem, que você é rebelde, que você isso e aquilo. A chamada vem do céu. É Deus que abre porta. Deus quer que abre, não abre. Mas se ele abrir, não tem capeta, não tem ímpio, não tem nada, e tem poder de barraco dessa rapa. A cantora Bruna Carla, Deus tirou ela da favela da Congonha e levou ela para Las Vegas. Deus pode fazer esse ministério crescer, ir para São Paulo, ir para a Europa, para a Dinamarca, para qualquer país. Deus não tem que fazer, ele faz. Se Deus quer levantar essa irmã como a maior pregadora do Brasil, ela pode nem saber ler. Deus dá sabedoria, Deus faz porque é Ele quem faz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos em Mateus 16:18, Jesus dizendo assim para Pedro: olha Pedro, eu te digo que tu és pedra pequena, e eu digo também a você que te dou a chave do reino do céu. Todo pastor tem uma chave do reino do céu. Se você excluir o irmão, está desligado do céu. Agora, se você ligar o irmão, ele está ligado no céu. Então, o que é ligado na terra será ligado no céu. E ele falou assim: ó Pedro, e também te digo uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Jesus estava falando que haveriam filmes, haveriam literaturas, haveriam perseguições, falsas igrejas, falsas religiões que iam perseguir a igreja, mas não iriam prevalecer. Aleluia. Você é vitorioso, você é vitoriosa em nome de Jesus. Aleluia. Atos 13, verso 10 a 13. Paulo, em sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, quando ele vai fazer a obra de Deus, tem um procônsul, alguém que trabalha com o governo romano. Irmão, que horas são aí? Quem tem horas aí? Vou procurar terminar logo, porque eu estou por fora do tempo. Paulo, quando encontra aquele homem, o procônsul começa a dar ouvido à voz de Deus, começa a querer se converter. Mas tinha um feiticeiro chamado Elimas ali, apelidado Bar Jesus. Está em Atos 13, verso 10 a 13. E ele, presta atenção, irmão, essa história é interessante. Começa a resistir, Paulo querendo falar, ele cantando com banco de macumba. Ei, macumbeiro! E ele, Paulo olhou para a cara dele: meu querido, vou te dizer uma coisa, seu filho do diabo, cheio de toda injustiça, você vai ficar cego a partir de hoje, por algum tempo você aprender a calar sua boca e não se levantar contra a igreja de Deus. Toda vez que se levanta contra a igreja, deixa fazer macumba, deixa jogar praga, pode botar ali, né, qualquer coisa ali, oferenda para qualquer demônio, não vai prevalecer. É só andar na presença de Deus. Vou andando aqui, irmãos, que a terceira coisa está em Êxodo 20, verso 12, falando sobre a obediência aos pais. Essa é a terceira razão pelo qual vem a maldição na vida de muitos filhos. Filho que a mãe fala: meu filho, me respeita, ele fala: cala a boca. Bota o dedo na cala a boca. Tem filho assim. E a Bíblia diz no capítulo 3 de Timóteo que haveriam filhos desobedientes a pais e mães. E é por isso que você vê que a maioria não passa de 20 anos. Vão para a boca de fundo, vão se drogar, morrem. A filha vai para a boca de fundo, vai se drogar, arruma o camarada não quer, fica perdida na vida e sempre jogando praga nos pais e nunca tem nada. Se você lê o que Jesus falou em Marcos 7, verso 10, ele diz assim: morra de morte aquele que maldisser o seu pai ou a sua mãe. Salomão fala isso em Provérbios 20, verso 20: aquele que maldisser os seus pais, ele vai, olha só que coisa profunda e poderosa, hein? Fala para os seus filhos:
Provérbios 20 diz o seguinte: aquele que maldisser o seu pai ou a sua mãe, ele vai sucumbir, vai se enfiar nas mais densas trevas, vai parar na pior cadeia, vai ser tratado igual cachorro. Eu conheci uma que ela xingava a mãe de tudo quanto é nome. Não para em lugar nenhum, não para com homem nenhum, está cheio de filho e ninguém quer ela para nada. Onde ela vai está queimada, porque maldiz o pai e a mãe. Vê que antigamente os filhos, quando tomavam a benção, até eu tenho mais de 30 anos, toma a benção da minha mãe. Eu falo assim: mãe, só a benção. Amém. Meu irmão também, meu irmão tem 28 anos, toma a benção. E hoje em dia esses costumes têm desaparecido, não quer beijar o pai. Meu pai era ímpio, mas eu beijava meu pai. Fala: pai, sua benção, pai. Entendeu? E hoje em dia eu tenho a casa própria, sou abençoado. Vamos colocar isso na cabeça. Quarta razão pelo qual vem a maldição: as pessoas não contribuindo na casa de Deus. Eu lembro, falei com o irmão que eu fiz uma diária, eu sou diarista, recebi R$50, trouxe 5 para a igreja. Se você ler em Malaquias, capítulo 3, verso 9 a 10, a Bíblia diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais. Nos dízimos e nas ofertas, vem todos os dízimos e as ofertas da casa do tesouro, e fazei prova de mim. Por isso tem crente que faz campanha de descarrego, crente que faz campanha de jejum e oração de manhã cedo, crente ora na madrugada, crente vai para o monte e o diabo está na vida dele. O diabo manifesta, ele sai. O diabo olha para ele e fala: eu saio dela e entro em você, quer ver? Escândalo não expulsa diabo, é vida com Deus. É vida com Deus. Você não está ajudando a obra de Deus? O pastor não vai te obrigar, mas a vida manda, para que haja mantimento na casa do Senhor. Provérbios 3, verso 9. A Bíblia diz assim: honra o Senhor com as primícias da sua renda. Tem crente que recebe R$800. Vou pagar fulano, Bertano, vou pagar uma mulher que mora lá embaixo, vou pagar a prestação do guarda-roupa, sobrou R$10, vou levar para a igreja. As primícias, o que é primeiro? Davi, quando ele se tornou rei, a oferta de Davi para a igreja, que seria hoje, era por volta de quase 4 milhões. Tirou do qual governo que faz isso? Para ajudar a igreja com quase 4 milhões. Mas Davi fez por quê? Ele tinha um coração na obra. E se você tem, Deus vai abençoar. Lê 2 Coríntios 9, verso 6. Aquele que muito semeia, muito colherá. Aquele que pouco semeia, pouco ceifará. E ainda diz a Bíblia assim, no verso 6. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não com dor, não por necessidade, que Deus ama ele te dá com alegria. Tem irmãos, como tem irmãos que chega aqui com a cara trunfada, parecendo um elefante. Ele chega assim: eu queria dar, não posso dar. Eu não. Aí eu não vou poder comprar o leite condensado que eu queria, porque eu não podia. Eu queria comprar aquele quarto de leitor para comer com aipim frito. Isso passa muito a trabalhar. Eu quero dar. Não deva, fica para você. Mas vai ter maldição na sua vida. Você não vai comprar o quarto de leitor, seus quartos vão ficar travados. Daqui a pouco, pastor, ora comigo, pastor. Igual eu contei um testemunho de um certo irmão que não ajudava em nada na obra de Deus, ainda ficava dormindo dentro da igreja, o culto todinho. O pastor mandava o cooperador acordar ele estava lá. Aí o irmão zum. Fica aqui lá. Quando ele conversava, era um velho borocochô. Ô pastor, crente borocochô dentro da igreja. Aí o pastor, esse aí, coitado, ele está desviado e não sabe, dentro da igreja. Aí um dia ele teve uma visão com o céu aberto. E ele via 3 letras douradas no céu. Um V, um P e um B. E ele falou: voltando para o Brasil. Eu fui o primeiro profeta que Jesus mostrou que ele vai voltar para o Brasil. Eu vou falar com... Aí ele desperta e o pastor está dando a bênção apostólica. E ele: pastor, tem uma revelação de Deus. Pastor, olha para os obreiros, a revelação de Deus do crente deles. Cuidado com o crente que quer te passar a revelação, tá? Tem crente aqui que, pelo amor de Deus, sempre vê um anúncio mais para lá do que para cá. Aí ele
Aí ele falou: pastor, Deus me mostrou os céus abertos. Que coisa linda, pastor. 3 letras Deus me mostrava: um V, um P e um P. E eu acho que é voltando para o Brasil, Jesus está voltando. Não é, pastor? Ele falou: não, irmão. Deus está dizendo assim: vá plantar batata. Você não faz nada no nome de Deus, você tem sonho de barriga cheia e quer profetizar. Irmão, vamos tomar cuidado com essas revelações, que isso às vezes pode trazer maldição para a sua vida. A quinta razão pela qual vem a maldição, já estou acabando. São símbolos de maldição em nossa vida. Quando crê que ele está na igreja, o horóscopo, ele vai, o pastor não está aqui, eu sou signo de Leão. Felicidade no amor, dia próspero. Nossa, que maravilha. Palavra de Deus, ele não lê, né? Lendo Isaías 47, você vê que a astrologia nasceu na Babilônia, onde Deus mandou desgraça na Babilônia, destruição. Cadê os mapas astrais? Para de acreditar nessas coisas. Quanta gente na igreja, crucifixo lá, um Cristo morto, na casa dele. Santinha, Santo Antônio. Tem que casar Santo Antônio. A Bíblia Sagrada diz, Deuteronômio 7, verso 26, dizendo assim: olha, não trará para sua casa nada que estiver debaixo da maldição. Para de comprar DVD pirata. Para de fazer gasto de energia na sua casa. Para de trazer coisas dedicadas ao diabo, filme. Crente que compra filme pornográfico para assistir na casa dele. É por isso que você é amaldiçoado. E o diabo não vai sair da sua casa enquanto você não jogar todas essas porcarias no lixo e queimar tudo isso. Josué 7, verso 20 e o verso 21. Israel sofreu uma derrota terrível para uma cidade menor do que Jericó. E aí Josué pergunta a Deus: o que está acontecendo? Um homem chamado Acã tinha pego um despojo de uma cidade que era maldita perante Deus. E Josué tinha dito: olha, maldito aquele que edificar a cidade de Jericó. A única bênção que tinha Jericó era Raabe. Então o que acontece? Josué, quando descobre quem era Acã, ele vai e confessa o pecado. Quanta igreja aí, irmão, debaixo de luta, debaixo de prova, debaixo de maldição, por quê? Crente em pecado, pecadinho escondido, entendeu? Vamos tomar cuidado. Crente namorador, igual de beijar na boca por aí, igual eu sou evangélico. O que eu vi de crente xingar ontem, eu vi de crente, tinha um que não podia passar uma moça bonita, ele mexia, aí entra lá no meu Facebook. Falei, misericórdia. E às vezes a gente é visto como antipático por causa disso. Sabe o que aconteceu com Acã? Foi morto, teve um corpo queimado, jogaram um monte de pedra em cima dele, aí a ira de Deus saiu do lugar. O que é isso? Na graça, o pastor tem que tirar a pessoa da comunhão. Meu irmão, me desculpa, mas você pecou, está fora da comunhão. Aí a igreja prospera, aí a igreja cresce e nós temos a vitória. Sexta razão, irmão, não podemos citar todos os versículos, tem muitos aqui. É a soberba. A soberba, irmão, traz 2 coisas a Bíblia mostra. Em primeiro lugar, a soberba, antes da soberba vem a queda. Satanás, capítulo 14, verso 12 de Isaías, estou acabando já. A Bíblia diz que o diabo disse assim no seu coração, quando ele era lúcido ainda, sinete da perfeição. Ele falou o seguinte: eu vou subir as mais altas nuvens do céu e serei semelhante a Deus. O que aconteceu? Houve guerra entre Miguel e ele cai por terra, e a terra que era um Éden dos anjos, agora se tornou sem forma e vazia. Leia isso, Isaías 43, verso 18, que Deus fez a terra, mas não fez ela para ser um caos, não fez para ser sem forma e vazia. Quer dizer que no passado ela era um Éden mineral. É que há muitos versículos, se os irmãos quiserem, ninguém a gente pode explicar sobre isso. Então, quando o diabo cai na terra, acontece destruição, toda beleza desaparece. Isso fala que quando o diabo está na nossa vida, só vem desgosto, ressentimento, vingança, mentira, mas Deus quer hoje restaurar a sua vida. Se você quiser, e agora, Senhor, a soberba. Em Provérbios 16, verso 18, diz assim: a soberba precede a queda, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11, verso 2 diz assim: antes de vir a soberba vem a contenda, mas com os humildes está a honra. E quantas pessoas, meus queridos, dentro da igreja que falam: eu sou o grande pregador, eu sou o grande cantor. Quando ele vai na igreja, ainda mais esses que já gravaram CD. Ah, aquela igreja não rende nada.
Quando naquela igreja não tem muito pouca gente. Quando ele vai na igreja grande, ele quer cantar, quer ser o primeiro a cantar. Não é verdade? Eu conheci um assim lá no bairro, sabe o que aconteceu com ele? Toda vez que ele ia cantar numa festa, as irmãs saíam tudo lá para fora, comia pastel na cantina. Depois que ele cantou, elas mandavam o menino perguntar: ele está cantando ainda? Não, ele já sentou, agora nós vamos entrar. Marcação? Não, soberba. Esse homem largou a esposa dele e foi viver com uma mulher numa época, e outra mulher, e outra está lá no Piauí, lá do lado do Maranhão. Meus queridos, eu vou dizer para você, a soberba não agrada a Deus. 2 Samuel, capítulo 24 e 2 Crônicas 21, tem duas histórias sinóticas iguais. Satanás tenta o coração de Davi, fala assim: rapaz, você é grande, você é monarca, você é poderoso, por que você não faz um censo para saber quanta gente tem no Israel? Isso desagradou a Deus, e sabe o que aconteceu? Deus matou 70 mil homens com ataque de peste por causa da soberba de Davi. Ezequias, a Bíblia fala no capítulo 32, 2 Crônicas, verso 25 e 26, que ele, por ter se exaltado, quando Deus livrou ele do rei Senaqueribe, que eu falei aqui, Deus usou o profeta Isaías e disse: olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. A cama que você subiu doente, você vai descer de ponto. E o que acontece? Ele foi, virou a cara para a parede, se humilhou e buscou a Deus. Às vezes a maldição está na nossa vida, porque nós nos exaltamos, nós queremos ser mais do que os outros, nós queremos, porque somos pastores, nós não queremos pedir perdão aos irmãos, nós não queremos nos humilhar. Às vezes, por você ser crente, uma pessoa católica, às vezes foi ofendida por você, você não quer pedir perdão a ele, ou o seu parente que nem católico é, que é ímpio. Irmãos, as pessoas só vão aceitar Jesus pelo nosso testemunho. Se você não for um sal que provoca sede, então eles vão pisar em você. E quando o crente está convencido, sou crente porque uso roupa de crente, sou crente porque tenho Bíblia de crente, sou crente porque vou à igreja de crente, sou crente porque tenho carteirinha de crente, e vai para o inferno onde um monte de crente vai. Deus não quer que você, com respeito ao nosso pentecostal, que você bata no peito e diga que é pentecostal se você não tem amor no seu coração. Então, meus irmãos, Jesus, o próprio Jesus, ele fala ainda em São Mateus 23, verso 12: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele estava falando para os religiosos da época. Paulo, para finalizar, Paulo fala em 1 aos Coríntios 10, o verso 17 e o verso 18, ele dizendo assim: aquele que se gloriar, glorie-se nisso, glorie-se no Senhor. No verso 18 ele diz assim, que Deus não se agrada daquele que a si mesmo se louva, mas daquele a quem Deus louva. É por isso que tem gente que da noite ouvir ele pregar, ele cantar, porque ele bate no peito. Eu conheci um que antes de fazer o curso teológico, ele era um homem avivado. Ele veio a soberba. Hoje em dia você vai na casa dele, ele está lá cantando música do mundo. A filha dele, na prostituição com um jovem que não é crente. A esposa dele dá em cima dos homens nos pontos de ônibus. E o filho dele está na igreja praticamente desviado. A soberba traz isso, traz a queda. É por isso que muita gente é amaldiçoada. Vamos meditar na palavra. E a última razão, irmão, que traz maldição é o pior de todos, que é não ter Jesus em nossa vida. Eu falei que não adianta pertencer a essa igreja ou qualquer outra se você não tem Deus na sua vida. A Bíblia diz em São João 3, verso 36, a Bíblia diz assim, que aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Por isso que você vê o bandido, a cara dele parece uma fera. Você olha no olho do camarada, tem a morte nos olhos dele. Se ele pudesse, ele matava você. Se é uma mulher, você vê a sensualidade, a prostituição na cara dela, aquele sorriso de falsidade. As pessoas do mundo, irmão, por não ter Jesus, não tem vida. Vivem uma vida de máscara e de aparência. É verdade. Quando você não tem Jesus, você é três coisas. Primeiro, você é um escravo. A Bíblia diz em São João 8, 32, 36, diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Então quem vive no mundo vive na mentira e vive escravizado. Ele pensa que está livre porque pode beber, pode se prostituir, mas na verdade ele está escravizado. E no final das contas ele fala: eu não consigo largar o cigarro, não consigo largar a droga, não consigo largar a prostituição, não consigo, porque ele está escravizado. Paulo fala em Romanos 6, o verso de número 18: sendo, pois, libertados do pecado, fostes feitos servos
da justiça. Então, quando você aceita Jesus, é que você alcança a libertação. Segunda coisa que a pessoa que está no mundo em sentido de maldição, no tendo Jesus, ele é um ignorante. Dentro do capítulo 4 de Oséias, verso 3, a Bíblia diz, capítulo 4, verso 6 de Oséias, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então as pessoas do mundo, elas assim: vou abrir uma boca de fumo, vou ganhar dinheiro, vou comprar meu carro, vou prosperar, vou sair da lama. Uma vez eu vi um caso na televisão, o camarada pegou acho 10 mil reais que ele tinha de direito de firma. No terceiro dia a polícia tomou tudo que ele tinha e hoje ele está preso. A mãe dele, a esposa dele, teve o desgosto de visitar ele na cadeia. Pessoa que não tem conhecimento de Deus, ele é destruído. A Bíblia Sagrada diz ainda, como terceira coisa da pessoa que não tem Jesus, ele não tem salvação, ele não é salvo. E o que é que isso vem trazer consequências? Diz aos Efésios 2:8 que nós somos salvos por meio da graça e não por obras. Quer dizer, tem gente que fala: eu sou uma pessoa boazinha, eu mando dízimo para a igreja do pastor Elton. Eu sou uma pessoa boazinha, eu mando cesta básica para várias instituições, para a PAI. Eu sou uma pessoa boazinha, não faço mal a ninguém, eu amo as pessoas, respeito minha mulher, meu esposo, falo sempre a verdade. Mas por não ter aceitado Jesus, tem um menino que diz assim: eu sou quase crente. Então ele quase subiu. Quando via a ira na terra, por pouco ele não escapava. Não é verdade? Como diria o 1 Tessalonicenses para finalizar, não nos pôr de pé. Paulo ele fala o seguinte: que virá uma ira futura, mas nós, por termos Jesus, seremos livres dessa ira. Quantos crentes estão livres dessa ira? Diga amém. Não adianta ninguém pregar e dizer que você vai para o inferno, porque você está debaixo do sangue de Jesus. Você está debaixo da promessa. Você tem os dons do Espírito. Você tem as obras do Espírito Santo. A graça de Deus está por completo em sua vida e você vai vencer. Não adianta ninguém jogar praga. Não adianta ninguém amaldiçoar você. Não adianta ninguém te olhar torto. Porque Deus está na sua vida. Amém, meus queridos? Quando se entendeu a mensagem, diga amém. Existe alguém aqui que não é cristão, não é evangélico e gostaria de hoje aceitar Jesus? A senhora é evangélica? Ainda não? É evangélica, senhora? Já reuni, né? São todos daqui? A senhora é evangélica? Né? É evangélica, senhora? Amém. Então nós vamos orar para que Deus abençoe mais a nossa vida, agradecendo a oportunidade. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de ter ministrado a Tua palavra. Deus, eu oro abençoando os irmãos desta igreja. Abençoa o pastor desta igreja. Oro abençoando este ministério. Abençoa o pastor Elton Lima, que nos deu, ó Deus, quase 50 minutos para ministrarmos a Tua palavra. Eu fico feliz, ó Deus, porque é um homem de Deus. Já tentei, mas só chorei sem te encontrar. E trilhando teu caminho procurei um afago, um carinho, não achei. Já cansado de andar pelas calçadas, noite triste, madrugada, sozinho me encontrei. Te deixei, procurei um caminho novo. Eu errei, mas voltei.
mas que a minha voz alcance essa humilde oração. Ó Senhor, vem me ajudar, prometo sempre vou te amar, mesmo sem o teu carinho merecer. Estou aqui pra te falar, eu nunca mais vou te deixar, pois dependo desse amor para viver. Já não sei o que fazer pra me livrar deste sofrer. Por favor, Senhor, estenda sua mão. Senhor, queira me perdoar, estou cansado de chorar. Escute a minha humilde oração. Estou aqui